Vamos à resolução da primeira questão da prova de matemática do IME, prova de primeira fase do ano 2021. O enunciado diz o seguinte: determine a soma dos coeficientes de x à terceira na expansão de 1 mais x elevado à quarta multiplicado por 2 menos x ao quadrado elevado à quinta. Aí na alternativa A temos menos 320, na alternativa B, menos 288, na C, menos 192, na D, 128, na E, 320. Então, note que pelo enunciado temos uma questão do assunto binômio de Newton, certo? Isso aqui são dois binômios de Newton, o primeiro é 1 mais x à quarta, o segundo é 2 menos x ao quadrado elevado à quinta. Aí ele diz que na expansão disso aqui, como assim? Quando você expande o primeiro binômio, expande o segundo, você encontra dois polinômios. Aí, ao fazer a multiplicação desses dois polinômios, vão aparecer alguns termos em x elevado à terceira. Aí ele pede a soma dos coeficientes desses termos em x à terceira. É isso que ele quer na questão, ok? Antes de abordar a solução da questão propriamente dita, vamos ver a teoria que vai estar por trás dela, certo? A teoria, a parte teórica do assunto binômio de Newton que eu vou utilizar é o termo geral do binômio de Newton, certo? O que a gente chama de binômio de Newton é um binômio, ou seja, uma expressão algébrica formada por dois termos, que eu vou denominar de x mais a, aí x mais a elevado a n. Aquele n ali ele é um número natural por definição. X e a são números reais, certo? Representam números reais, mas como eu quero que seja um binômio, aí uma daquelas parcelas ali vai ficar em função de uma variável, certo? Então eu tenho x mais a. Aí vamos supor que a variável seja o x e o a é um número real qualquer. E o n lá em cima, como expoente, vai ser um número natural, certo? Ao expandir isso aqui, tá certo? Desenvolvendo esse binômio, existe uma fórmula para fazer isso. A gente pode expandir e a gente vai obter um polinômio que contém n mais 1 termos. A quantidade de termos que aparece na expansão desse binômio é 1 a mais que aquele expoente. Então, se o expoente é n, no desenvolvimento disso você vai ter n mais 1 termos após expandir. Mas não é nisso que eu tenho interesse. Eu tenho interesse no termo geral que eu escrevi lá, tá certo? Aí o termo geral desse binômio, geralmente é representado por T de P mais 1, que vai representar o termo de posição P mais 1 na expansão desse binômio. Aí o termo de posição P mais 1, ele é dado como sendo o seguinte: binomial de NP que multiplica x elevado a n menos p, que multiplica a elevado a p. O x e o a são as parcelas lá do binômio, o n que aparece aqui é o expoente, e esse p ele tem a ver com a posição do termo, né? O termo, note que ele tem posição p mais 1, e o denominador do binomial é simplesmente p. Então a gente utiliza essa fórmula para gerar os termos da expansão do binômio de Newton, certo? E aí quando você soma todos esses termos, você tem a expansão lá do binômio. Então isso quer dizer que a expansão do binômio seria o seguinte: seria o somatório do binomial de NP, que multiplica x elevado a n menos p vezes a elevado a p. E esse p ele varia de 0 até no máximo n, ok? Aí quando eu faço esse somatório eu tenho a expansão do binômio, mas eu não estou interessado nessa expansão, estou
A única coisa que eu vou estar interessado é nesse termo geral aqui, que eu vou destacar, certo? É isso que eu vou utilizar para resolver a questão. Então, após isso, vamos à resolução da questão. Então, só voltando aqui no enunciado, para a gente relembrar quais eram os binômios que apareciam no enunciado. Então, um deles é 1 mais x à quarta, o outro é 2 menos x ao quadrado elevado à quinta. Então, o primeiro é 1 mais x elevado à quarta, e aí eu vou multiplicar isso pelo outro binômio, que é 2 menos x elevado ao quadrado elevado à quinta. Então, o que é que ele pediu? Ele pediu a soma dos coeficientes dos termos em x elevado à terceira, certo? Aí há dois jeitos de fazer isso. Pela expansão, mas aí vai dar muito trabalho, e o outro jeito é olhar os termos gerais desses binômios, certo? Então, vamos procurar o termo geral de 1 mais x elevado à quarta. Ora, pelo que eu acabei de explicar, qual vai ser o termo geral de 1 mais x elevado à quarta? O termo geral de 1 mais x elevado à quarta vai ser binomial de 4 PAP, que multiplica 1 elevado a 4 menos P vezes x elevado a P. Você vê que quem faz papel do N no primeiro binômio é o 4, ok? Quem está fazendo papel do x lá da fórmula é o 1, e quem faz papel do A lá da fórmula é o x, ok? Então, eu acabei de escrever o termo geral do primeiro binômio. Agora, eu vou multiplicar isso pelo termo geral do segundo binômio. Aí, cuidado que quem faz papel de x no segundo binômio é o 2, quem faz papel do A é menos o x ao quadrado, e quem vai fazer papel do N é o 5. E eu não posso mais usar o P que eu usei para o primeiro termo geral nesse aqui, porque senão vai confundir, certo? Aí eu vou trocar a variável. Ao invés de usar um P, eu vou usar a letra Q. Então, o termo geral do segundo binômio de Newton vai ser o quê? Binomial de 5, que é aqui, que multiplica 2 elevado a 5 menos Q, isso vezes, aí o A seria menos x ao quadrado, aí isso ficaria elevado a Q. Então, na primeira parte eu escrevi o termo geral do primeiro binômio de Newton, e nessa segunda parte aqui eu escrevi o termo geral do segundo binômio de Newton. Agora vamos tentar juntar o que pode, certo? O que for numérico eu vou preferir escrever na frente. Então, quem é numérico aqui são esses binomiais, 4PAP e 5QAQ. Aquela potência de base 1, ela desaparece porque 1 elevado a qualquer expoente é 1 e 1 numa multiplicação é neutro, certo? Aí tem outra parte numérica que é essa potência de base 2. Então vai ficar 2 elevado a 5 menos Q. Isso multiplicado pela parte que tem um x. Aí vejo que a parte que tem um x, ela tem um menos aqui que eu não sei se esse menos vai continuar ou não. Isso vai depender da paridade do expoente Q. Se o expoente Q for par, esse menos desaparece. Se esse Q for ímpar, esse menos vai continuar. Então, para resolver esse problema, eu vou escrever o seguinte aqui. Eu vou escrever menos 1 elevado a Q, certo? Aí, eu não preciso mais me preocupar com esse sinal aqui. E aí eu vou ter uma potência de potência. Isso aqui vai virar 2Q, vai virar x elevado a 2Q, que quando multiplicar por x elevado a P, produto de potência de mesma base,
vai repetir a base e somar os expoentes. Aí ficaria P somado com 2Q, certo? Então o x ele vai ficar elevado a P mais 2Q. Pronto, isso aqui, essa expressão gigantesca que eu obtive aqui, ela é o termo geral daquele produto, certo? Do produto daqueles dois binômios de Newton. Então isso aqui é o termo geral daquele produto. Aí o que é que eu quero? Eu quero a soma dos coeficientes do x elevado à terceira, dos termos que tem x à terceira. Ora, se eu quero que o x fique elevado à terceira, eu quero então que esse expoente aqui ele seja igual a 3, ok? E aí, se eu quero que esse expoente seja 3, para que o x fique elevado à terceira, então eu quero que P mais 2Q ele seja igual a 3. Só que P e Q, eles são números naturais. No caso do P, ele é um natural que vai do 0 ao 4. E o caso do Q, ele é um natural que vai do 0 ao 5, por causa do binomial. Então, quais são os possíveis valores que o 0 e que o P e o Q podem assumir nessa equação? Ora, note que se o P for 0, o Q não vai ser natural, o Q seria 1,5. Então o P ele não pode ser igual a 0, tá certo? Se o P ele for 1, aí o Q tem que ser 1 também. Então uma solução para essa equação seria P igual a 1 e Q igual a 1, certo? Se o P ele for 2, o que é que vai acontecer se o P for 2? Aí, se o P for 2, o Q teria que ser 0,5. Também não serve porque o Q tem que ser natural. E, finalmente, se o P for 3, finalmente não, né? Que ele pode ir até o 4. Se o P for 3, aí o Q tem que ser 0. É outra solução dessa equação. P igual a 3 e Q igual a 0. E se o P for 4, o que é que vai acontecer se o P for 4? Aí o Q daria negativo. Aí nesse caso a gente só tem esses dois pares de soluções, certo? Quando o P for 1, deixa eu destacar aqui, quando o P for 1, o Q vai ser igual a 1. E quando o P for igual a 3, o Q vai ser igual a 0. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou achar os possíveis termos que são gerados por esses pares de soluções aqui, certo? Então, quais são os termos que eu vou conseguir gerar? Aí, agora eu vou precisar ir para uma próxima página. Aí, para isso, eu vou ter que recortar para não ter que memorizar essa expressão aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa expressão e colocar numa outra página. Pronto, a expressão é essa aí, tá certo? E vejam, que termo eu vou conseguir obter, ou quais termos, né? Com esse primeiro par de solução aqui. P igual a 1 e Q igual a 1. Quando o P for 1 e o Q for 1, então, para P igual a 1 e Q igual a 1, o que é que a gente vai obter? Então, se eu trocar o P por 1 e o Q por 1, a nossa expressão ela vai ficar assim, binomial de 4, 1 a 1, multiplicado pelo binomial de 5 a 1, vezes 2 elevado a 5 menos 1, vezes menos 1 elevado a 1, vezes x elevado à terceira. Eu já sei que quando eu troco o P por 1 e o Q por 1 aqui,
o x fica elevado à terceira, ok? E aí fazendo as contas, isso aqui vai dar o quê? Ora, binomial 4 a 1 é 4, 5 a 1 é 5. 4 vezes 5 dá 20. Aqui eu tenho 2 a quarta, que é 16. 20 vezes 16 dá 320. E aqui é menos 1. Então ficaria menos 320 x elevado à terceira. Então, esse é um dos termos em x à terceira que vai aparecer lá na expansão daquele produto dos dois binômios de Newton, certo? Aí vamos guardar isso aqui. E no caso, o outro termo em x à terceira que vai aparecer, ele corresponde a outra solução, que é p igual a 3 e q igual a 0. Então, vamos ver o que é que vai acontecer quando p for 3. Então, vejam, para p igual a 3 e q igual a 0, o que é que vai acontecer com aquela expressão? Então, quando eu trocar o p por 3, eu vou ficar com um binomial de 4, 3 a 3, multiplicado por 5, 0 a 0, vezes 2 elevado a 5 menos 0, ok? Vezes menos 1, vezes menos 1, elevado a Q, só que o Q é 0. Isso vezes x elevado à terceira, porque a gente já sabe que se trocar P por 3 e Q por 0, o expoente aqui vai ficar 3, ok? Então, fazendo essas contas aqui, binomial 4, 3 a 3 vai dar 4. O 5, 0 a 0 é 1, certo? Então, vai ficar 4, 1, e aqui vai ficar 2 à quinta, que é 32, e aqui dá 1, certo? Então, vai ficar 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 32, 4 vezes 32 dá 128. Então, eu vou ficar com 128 elevado a x à terceira. Então, esse é o outro termo em x à terceira que aparece lá na expansão daqueles dois produtos do binômio de Newton. Só que aí, quando a gente expande aqueles dois binômios de Newton e multiplica, resulta num polinômio. E lá nos termos desse polinômio aparecem esses dois termos em x à terceira, né? Que a gente vai poder somar, por quê? Porque são monômios semelhantes, ok? E aí, no caso, quando a gente somar, lá durante a expansão, a gente fizer a soma de menos 320x à terceira. Quando a gente fizer a soma de menos 320x à terceira mais 128x à terceira, isso vai gerar um único termo em x elevado a 3, que aí vai dar quanto? Suponha que fosse menos 320 mais 120, daria menos 200, né? Mas aí tem que somar ainda com 8. Aí menos 200 com 8, isso dá menos 192 x elevado à terceira. Pronto, então quando eu expandir aqueles dois binômios de Newton e multiplicar os dois, né, e fizer todas as contas, eu vou obter menos 192 x elevado à terceira. E aí a soma dos coeficientes que ele pede lá no enunciado, a soma dos coeficientes de x elevado à terceira é menos 192. Então, menos 192 é a resposta da questão. Aí vamos ver em qual alternativa esse valor se encontra. Menos 192 na letra C. Então, letra C é a alternativa correta da questão.